Boa tarde a todos. Eu quero agradecer a Unicinos e a comissão organizadora desse evento pelo convite. Um prazer estar aqui, um público tão especial, com tanto conhecimento, tanta informação, um monte de coisas que eu não sabia. Então, a cada palestra, a cada comentário, a gente vê quanta coisa a gente desconhece e quanta coisa a gente, às vezes, acaba... pode ser. Obrigado. A gente acaba engolindo, literalmente, no dia a dia, com essa pasteurização da alimentação, a globalização da alimentação, que por um lado pode ser bom, por outro é ruim. O ser humano é onívoro, gosta de comer de tudo, e então temos algumas vantagens nesse aspecto. Mas quando a gente vê alguns dados como dessa palestra, né, a gente começa a ver que é preocupante, aquelas coisas que parecem inocentes, que eu, inclusive, já utilizei e utilizo algumas também, porque a gente vive numa conjuntura que às vezes você não pode fugir muito dela, por mais que você tenha noção, e o que a colega falou de manhã, a gente tem que desenvolver essa consciência. E você tem que fazer a sua parte, né? E correr atrás. E, inclusive, esses dias lá em Manaus, eu fui cortar o cabelo, e as pessoas sabem que eu trabalho com planta, em todo lugar que eu vou, o pessoal às vezes vem conversar comigo, perguntar. E aí eu falei para uma manicure lá que veio conversar comigo, enquanto eu estava cortando o cabelo, eu falei, se você quer comer coisa diferente, vai nas feiras, porque o pessoal nem às feiras vão. Geralmente a gente tem essa coisa de ir ao supermercado e compramos tudo lá. Mas eu recomendei para ela, vá à feira e tudo que você não souber o nome, pare para perguntar o que é e compre e leve para casa e experimente. Porque é o cúmulo, né? Já que a professora Ingrid está aqui na plateia, foi citada, né, minha orientadora, estava lá num sítio em Botucatu, um amigo nosso, o Lim, e uma pessoa, cheguei lá e falou, estou indo ali no posto comprar Coca-Cola, né? E aí eu não falei nada porque eu não conhecia ele. Um engenheiro florestal que mora no sítio, paga um aluguel, mora longe, para morar num lugar tranquilo. E aí eu falei, não vou falar nada, né, porque eu não conheço o cara. Mas aí a Margarete e o Lim falaram, pô, mas está cheio de caqui aqui, está cheio de pera, por que você não faz um suco de caqui, um suco de pera? E eu trouxe até a centrífuga aqui hoje para tirar um suco purinho. Não, vou buscar Coca-Cola. E é muito comum isso, o pessoal vai buscar e reclama e sente falta, né? Então, esse é uma coisinhas aí. Cadê aqui? Como é que funciona isso aqui? Apertar um botãozinho. Botãozinho. Esse. Tá aqui, estava escondido. Pois é. Então eu vou falar um pouquinho aqui, na realidade, das PANC, né? Esse acrônimo PANC, PANC, que é um termo que inclui tudo quanto é coisa que não é comum, que não é corriqueiro, que não é do dia a dia, mas que a nossa pretensão, e aqui eu acho que essa plateia de nutricionista e de outros profissionais da área, agrônomos, né, nutricionista, farmacêutico, médicos, professores em geral, pesquisadores, a gente pode ajudar a contribuir para isso, porque a gente vê que a gente vive essa monotonia alimentar. E aí eu acho que a gente faz um pouquinho de pesquisa, um pouquinho de extensão e muito ensino. Eu, por exemplo, dou aula para o nível médio, faço o tempo todo essa propaganda dos alimentos regionais. Lá em Manaus, inclusive, a gente tem um problema mais sério da falta de hortaliças na alimentação. Você vai no refeitório da universidade, o pessoal chama macarrão de salada. Às vezes, falta folha, falta verdura, folhosas principalmente, e as pessoas não consomem muito isso. Frutas, sim, nós temos uma diversidade boa de frutas. O que são essas plantas? Mas mesmo assim, muita gente não come, desconhece. As frutas regionais são várias espécies, mas tem muita gente que não conhece, porque se você não for nas feiras e não souber que feira ir, você não encontra, porque nos grandes supermercados elas não estão, e quem mora na metrópole, Manaus, se frequenta o Carrefour, o DB, que equivale ao Bourbon daqui, acaba não encontrando essas frutas. E muitas delas, elas não estão na quantidade, mesmo as nativas, às vezes são mais caras que as exóticas de fora, né? Porque é extrativismo, é produção em pequena escala, e infelizmente as pessoas às vezes não conhecem, não sabem como preparar, aqueles que são da área urbana, obviamente. Então as plantas alimentícias não convencionais são todas aquelas que não são corriqueiras, que não são do dia a dia, que demandam explicação. Qualquer coisa que demanda explicação e que paira dúvida, eu considero não convencional. Porque você fala maçã, pera, uva e tal, todo mundo consegue visualizar, inclusive as variedades de pera, de maçã, maçã verde, as cores e tal, tem uma ideia. Se eu começo a falar de algumas, daqui do Rio Grande do Sul, ou lá do Amazonas, ou de qualquer lugar do Brasil, como foi citado hoje o umbu, na palestra da professora da Emília, a Signorá já ficou com dúvida, pensou no umbu,
a planta típica aqui do Rio Grande do Sul, a Phytolacca dioica, né? Portanto, nome popular gera até um problema. Então, dificulta a comunicação e pode até incorrer em erro. Então, ela estava falando de Spondias tuberosa, uma anacardiácea, tipo um cajazinho da caatinga, que é cultivado em vários lugares do Brasil, pode ser cultivado, e o umbu do Rio Grande do Sul, cultivado aí nas praças e na campanha, nativo, né? É a Phytolacca dioica da família Phytolacácea, que dá até para comer os frutos, mas é uma planta até meio tóxica em alguns aspectos, mas os frutos são comestíveis. E eu vou falar especificamente aqui das hortaliças não convencionais. Essa palestra é até meio batida, eu uso bastante, eu altero uma ou outra coisa, mas o público aqui, a maior parte é diferente, né? Então, na realidade, nós temos muitas espécies. Pode passar? Pode passar o próximo. Essas plantas que eu vou mostrar aqui, os agrônomos e as pessoas em geral, até as donas de casa às vezes, chamam de daninhas. Os gaúchos têm essa palavra típica que é inso, que é uma coisa típica aqui do sul do Brasil, especialmente do Rio Grande do Sul mesmo. Agronomicamente a gente chama de plantas ruderais e por aí vai. Muitas delas que não são daninhas, né, são plantas espontâneas, e a Signora falou bem hoje ali, planta espontânea, né, a planta que nasce, acho que foi você que falou, né? Planta que nasce sozinha. São plantas que estão aí, né, que a gente infelizmente não trata como alimento, acha que é mato. Ontem mesmo eu vi um cara na beira da rodovia, lá perto de Campinas, com um pulverizador costal, passando um herbicida para matar as plantas, né, ao longo da BR enorme, na beira do asfalto. E as pessoas estão aí arrancando, acham que é mato, isso não chega, e é mato porque não está no prato, né? Geralmente a gente não come isso, as nutricionistas não conhecem. Lá na URGS a gente tinha aquela disciplina, não sei se ainda tem, né, estudos de alimento, para tentar que as pessoas urbanoides, né, que a maioria das pessoas hoje nasce nas cidades e vivem lá, tem o TDN, né, esse transtorno de deficiência de natureza. As pessoas vivem sem contato com a natureza, né? E isso é o principal, não é transtorno de déficit de atenção, é transtorno de déficit de natureza. As pessoas não sabem caminhar no mato, têm medo de tudo. Eu brinco lá com os caras, mas tem cobra aí, toma cuidado. E até porque você pode pisar na cobra e machucá-la, né? Então você tem que olhar, né? Você anda na rua, tem muito mais perigo e por aí vai. A professora acabou de falar dos modismos, né, agora, e realmente a alimentação sofre modismo, mas o modismo do cará que ela citou, então, infelizmente ele não está tão grande assim, mas seria até um modismo bom, né? Claro que hoje realmente os eco-chef que ela falou, os chefes badalados aí, Alex Atala, Helena Rizzo, gaúcha até, né? E as punk ficaram tão chiques ultimamente, que sábado passado, só para fazer inveja de você, eu estava na casa do Alex Atala, né? E ele foi na feira comigo, né? Então, assim, do nada, e acabou que nem fui eu que procurei ele que, né, que me convidou, não, tá indo, só fica lá em casa e tal. Então as punks estão saindo da categoria de coisas de bicho grilo, né, de marginalizada, mas isso é muito simplório ainda, né, uma coisa muito folclórica. Vai ser bom mesmo o dia que eu entrar ali no Bourbon e eu encontrar o creme, tanto como alimento quanto como produto também. Eu acho que em alguns casos, depende se o produto for bom, né, ele pode ser bem processado também. A tecnologia de alimentos tem muita coisa boa, basta que seja bem utilizada e tal. Então ele pode estar lá como pão, né, incorporado na massa do pão. Então isso vai ser, porque nós somos urbanoides, a maioria das pessoas não tem condições de sair por aí para ficar catando creme, né, ou senão fica uma coisa folclórica, um gueto. Então a gente tem esses modismos temporários. É só você assistir o Globo Rural, o Globo Repórter, principalmente o pessoal agora fala do goji berry, né? Nós estamos cheios de plantas aqui no Brasil, tanto nativas quanto exóticas naturalizadas, que poderiam substituir perfeitamente o goji berry. E aquilo lá, quem não sabe, é um tomatinho, é uma solanácea, liciante chinense. Está cheio de jurubebinha aqui, que se você coloca numa estufa a 50 graus durante 12 horas, desidrata e fica com um teor altíssimo de licopeno também, só que é modismo. E aí, por falta de conhecimento, né, eu sei que a plateia, esse dia eu dei aula para os nutricionistas lá, elas até pegaram, você está pegando no meu pé, né? E aí eu comecei a falar, não, é porque eu sempre vejo, né, nutricionista sempre recomenda ingestão de folhas verdes escuras, mas folha verde escura resulta basicamente em couve e brócolis, né? Por exemplo, e é normal, aí, mas ela nunca vai falar folha de ortiga, folha de hibisco, né, folha de bertalha, tá, às vezes falam, né, mas até peixe, às vezes na Amazônia eu vejo nutricionista falando de peixe de água fria,
né? Nós estamos cheios de jaraqui lá, maravilhoso, e vai recomendar, sei lá, salmão. E aí é aquela história, não importa o que você come, importa o que come o que você come. Então, se o seu salmão é tratado com milho lá em Quiloé, dá quase no mesmo você comer salmão ou comer peixe. O professor Walter falou hoje de manhã dos frangos, né, dos passeios transoceânicos que a nossa soja faz para ir lá fora alimentar frango na China, que hoje eles vão exportar frango. Frango já é um problema. Toda vez que eu assisto o Globo Rural, eu fico indignado, e o apresentador não comenta nada, porque ele não tem a liberdade de comentar, talvez, como o Boris Casoy ou alguns outros que comentam. Todo dia morre 10, 20, 30 mil frangos em 5 horas. Em São Paulo e aqui no Rio Grande do Sul. É só faltar energia. Cai uma árvore, aí falta energia durante 5 horas. Em pleno século XXI, a gente tem uma mortandade de 20 mil frangos, e o agricultor fica lá, o pecuarista, o criador de galinha, de frango, fica lá questionando se vai brigar com a Copel, que não repôs. Então, assim, se o frango morre em 5 horas, é sinal que ele é criado numa condição altamente insalubre, artificial, né, e o cara não tem nenhuma medida simples, talvez seja de abrir as comportas e soltar aquele frango por um cercadinho em volta com árvores, que ele duvido que ele morreria, mesmo estando obeso, ia morrer um ou outro, mas não 20 mil. Mas a gente então tem optado, não vou falar, seria muito complexo, né? Infelizmente eu não tenho tempo para ficar. A gente tem optado por isso. E especialização alimentar. É só você contar o que você come todo dia, né? A mesma coisa que eu comi hoje no café da manhã aqui, eu comi ontem no café da manhã em Botucatu, e eu estou bem longe de Botucatu. Se eu estivesse no Tropical lá em Manaus, eu ia comer a mesma coisa, com a diferença que ia ter uma tapioca, que é legal, e eventualmente um tucumã, mas às vezes nem tem nesses hotéis mais chiques. O resto é a mesma coisa praticamente. Poderia ter uma diversidade muito maior. As frutas, os caras sempre colocam lá melão, abacaxi, melancia, o suco, a geleia então, né? Eu adoro geleia, é a minha especialidade de fazer. Tem açúcar, mas tem geleia que não precisa de colocar açúcar. Tão doce que a fruta dá para atingir o ponto. As geleias então é uma pobreza no mundo, né? Eu não sei se alguém viu a matéria, eu fui lá naquele programa do Rodrigo Faro, e aí eu mostrei algumas geleias e falei, tá vendo, vocês ficam em hotéis chiques por aí pelo Brasil e pelo mundo, e vocês só têm aquela geleia de morango, amora, normalmente é morango, amora e às vezes goiaba aqui no Brasil, né? Não foge disso. Então você poderia ter butiá, e quando eu falo butiá tem 5, 6 espécies de butiá. Gerivá, então ela falou do livro, deixa eu fazer propaganda, né? Além da tese, né, que está disponível aí no site da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, né, que fui orientada da professora Ingrid Barro, que já foi citado, e eu estou escrevendo um livro de divulgação de 352 espécies, com 3 receitas por espécie, e lá inclusive vai ter gerivá, por exemplo, que é esse coquinho comum nas ruas e nas áreas nativas do Rio Grande do Sul. Pouca gente aproveita aquele frutinho é um espetáculo. Né? O palmito ninguém conhece, né? Um palmito é uma iguaria, mas aí você tem que cortar a planta, mas se for plantada, se for manejada, como a Emília falou de manhã, não tem problema nenhum. E ela tem muito por aí, em várias capoeiras, em regeneração, em pastagem aqui do Rio Grande do Sul, que poderia ser perfeitamente manejado. Então lá, por exemplo, tem geleia e suco e outras bebidas feitas com a polpa do coquinho, além do palmito e além da castanhinha dele. Mas a gente tem optado por essa especialização, optado ou não optado, né? Muitas vezes forçado. E aí eu gostei do que o Walter falou de manhã, da questão dos refeitórios escolares. O nosso refeitório lá no IFAM, por exemplo, é antipedagógico, porque eu dou aula de agroecologia e de punk, e o aluno chega lá e fala, professor, cadê o verde da comida? Cadê o colorido? Porque não tem. Né? Agora entrou uma aluna lá, nutricionista, que criou uma comissão e está tentando brigar para a gente, planta sobrando tem lá, para incorporar pelo menos 1, 2, 3 vezes por semana, de taioba, de urtiga, de bertalha, de ariá, de cubil, né? E tantas outras espécies que não estão. Vamos lá, pode passar. Aqui tem 2 plantas exóticas, muito comum aqui no Rio Grande do Sul, que é o Chenopodium album, que é a ansarinha branca, parente da quinoa, e o dente de leão Taraxaca officinale. São 2 plantas exóticas, mas não importa se são exóticas ou não. Se elas estão naturalizadas e disponíveis aqui, são gostosas, podemos comê-las. Até porque estão por aí, estão sobrando, e a gente negligencia. Pode passar. Essa é uma tabelinha simples, nós temos outras tabelas, mas por comodidade eu deixei essa aqui. Vitamina A, por exemplo, no dente de leão, 136 mil
1.620 unidades internacionais. É altíssimo, comparado para 11.000 unidades internacionais de alface. Que outra coisa, alface, tudo bem, aqui no sul ainda é mais fácil comer alface, mas lá em Manaus é o fim da picada comer alface. Mas tem a colega ali que é da Amazônia também, né? Esses dias eu dei uma palestra para o pessoal do Exército, sobrevivência na selva. E aí eu falei, eles lá contrataram o sargento agrário para plantar coisa nos PEF, nos pelotões especiais de fronteira. Eu falei, pô, mas vocês vão querer plantar alface, rúcula, lá? Você tem que plantar coisa resiliente, coisa que se sustenta sozinho, que produz suas próprias mudas, suas próprias sementes, plantar bertalha, taioba, urtiga, ora pronobis, as várias espécies de ora pronobis, que tem lá também na região, capeba, né? Enfim, e outras plantas que os nomes são menos conhecidos ainda. E é isso que eu estava falando, e acho que até me perdi um pouco, da questão das punk. Então, todo nome de planta que eu falo e que você não consegue visualizar a imagem, né? Lá na Amazônia, mesmo quando eu começo a falar de pajurá, de sorva, de sapota e mapati, claro, quem é do interior ou trabalha na área conhece, mas os estudantes lá de 14 anos do primeiro ano do ensino médio e mesmo pessoas da cidade não conhecem. Então, demanda explicação, começa a complicar já. Então, fica aquela coisa folclórica. Pode passar? Esse é um senhor que trabalhou e trabalha ainda, eu acho que está vivo, tem um tempinho que eu não me comunico com ele, o Eduardo Hugo Rapoport, ao lado de uma planta dessa, né? Considerada entre as 18 plantas mais infestantes do mundo, porque ela tem uma ampla distribuição. E tudo que é bem distribuído e não é usado, vira daninha. Pode passar, senão não vai dar tempo. Dente de leão, pode ir passando. Aqui ele tem uma tabela de um artigo dele, que ele compara, por exemplo, várias plantas com mato, né? Dente de leão, os carurus, bredo, amaranto, né? Em geral, é a sansarinha branca, que tem um alto teor de ferro e de cálcio quando comparado com outras plantas e até alguns, claro, aí entra valor biológico dessas substâncias. Mas, de qualquer maneira, quando compara com repolho, com brócolis, com laranja, com cenoura, com batata, você vê que essas plantas têm um baixo teor de ferro e um baixo teor de cálcio quando comparado com língua de vaca, beldroega, e pode passar, senão não vai dar tempo. Aqui também em relação à vitamina C e vitamina A, você vê que dente de leão é quase igual a uma cenoura, a tansagem está junto aqui com suco de cenoura e por aí vai. E aí eu acho que não vai dar tempo, em meia hora, mesmo eu falando bem rápido de mostrar as plantas, tanto que são muitas plantas, então mas em média, 10% das plantas do planeta são comestíveis. Então, se você tiver isso em mente, quem sabe, aqui está cheio de gente da Emater, eu imagino, estava de manhã pelo menos, quem sabe nos seus diferentes municípios de atuação você comece a fazer a diferença. Em vez de fazer só extensão de tomate, pimentão, repolho, ensinar as pessoas e fomentar o plantio disso, mas você tem que fazer o seu principal papel como consumidor. Eu, por exemplo, vou na feira lá, os caras já até sabem, professor, eu só compro coisa diferente. Não vem querer me vender alfacezinha que eu não compro, né? Por quê? E quando eu vejo uma coisa diferente, hoje mesmo, já comprei ali, né? Comprei 4 saquinhos de biscoito de pinhão, e se puder, talvez vou comprar mais na saída daqui, porque eu estimulo o mercado, eu gasto bastante dinheiro mesmo, inclusive sou repreendido em casa por gastar dinheiro demais na feira. Eu compro bastante, compro em excesso, levo para os alunos. As minhas aulas não tem uma aula dela. Hoje vai ser uma das exceções que eu acabei não... Mas não, até porque eu sabia que era meio grande a coisa. Sempre tem geleia, suco, coisa, todos os dias. E às vezes são turmas grandes. Para tentar desmistificar um pouco, já que os nossos refeitórios são antipedagógicos. É o que ele falou, o refeitório é um ambiente didático. Então, tem que ter lá, né? Então, na universidade tem que ter. Ontem eu fiquei sabendo que a Unesp nem refeitório não tem, por exemplo. E eu questionei, por que essa fazenda experimental caindo toneladas de laranja, goiaba, uva do Japão, né? Essa uva do Japão, que é uma praga aqui no Rio Grande do Sul, é praga porque ninguém come. Eu estou com um saco de uns 10 quilos ali no hotel de pseudo-fruto dela, que eu vou tentar fazer uma cerveja, vou fazer passa. Por que não tem passa de uva no Japão, no Rio Grande do Sul? A planta foi coletada pelo Thunberg em 1824, eu acho, lá no Japão, virou uma praga no mundo, hoje aqui no Rio Grande do Sul, no mundo não, em alguns lugares mais friozinho, e aqui, por exemplo, porque ninguém come aquele negócio, se comesse, ela deixaria de ser praga, claro, ela está invasora, mas já que ela está aqui mesmo, não vai ter jeito de tirar ela, a curto prazo talvez nunca,
por questões bioecológicas, está na hora de ser aproveitado. Aquilo lá da cerveja, refrigerante, frisante, suco, geleia, é o substituto do açúcar, mundialmente conhecido, o nome dela já é Ovenia dulcis. Aquilo lá é só desidratar um pouquinho, açúcar pura. É mundialmente citado como substituto do açúcar. Tem tonelada, eu catei 2 sacos em 10 minutos, em 3 pés apenas. Aqui tem milhares, ou talvez quase milhões, deve ter milhões no Rio Grande do Sul, de pés, que poderia ter um substituto e o Rio Grande do Sul poderia gerar dinheiro com esse negócio. Gerar emprego, gerar renda de uma planta que não precisa nem ser plantada e ainda vai ser controlada por esse processo. Mas não vi nenhum trabalho. Se tiver, já que estamos falando de pesquisa, aí é pesquisa aqui para vocês, para se ignorar, para os orientados da Ingrid, já que a Ingrid vai se aposentar e vai se dedicar a atividades mais bucólicas na floricultura, no artesanato e outras coisas. Então, a planta que pode gerar emprego e renda. Então, se nós temos 10%, gente, das plantas do planeta com potencial alimentício, e tem 300 mil plantas vasculares no planeta, tem 30 mil espécies que dá para comer no planeta. No Brasil tem 50 mil espécies, arredondando um pouquinho para cima, né? Mas por aí, pela Flora do Brasil 2010, atualizada agora para 2014, vamos arredondar para 50 mil plantas, que está muito preliminar lá. Se 10% for comestível, tem 5 mil plantas no Brasil que dá para comer. Todos os livros que tem por aí tem 100 e poucas, né? No trabalho nosso tem 312, só na região metropolitana de Porto Alegre, que são 33 municípios pequenininhos, né? 312 espécies. Mas tem regiões que chega a 20%. Se for ambiente antrópico, na sua horta, aquele monte de mato que cresce lá junto com a sua alface, serralha e couve e tal, é comestível e geralmente é negligenciado. É a serralha, é a língua de vaca, é a beldroega, é o picão preto, é o picão branco. Tudo isso é comida e gostosa. Então, a gente pode perguntar isso para a região metropolitana de Porto Alegre, para o estado do Rio Grande do Sul, para o estado de Minas, para Lavras, para Porto Alegre, para o Brasil, para qualquer lugar que você tiver. Pode ir passando. E aqui no Rio Grande do Sul, então, na região metropolitana, o estado do Rio Grande do Sul tem umas 5 mil espécies, mais ou menos. Então, já teríamos 500. Né? Porque a região metropolitana inclui vários municípios e tem ambiente de Mata Atlântica, tem coisa dos campos, tem coisa da Serra do Sudeste, tem coisa da campanha, tem uma boa diversidade. Mas o Rio Grande do Sul, com certeza, tem mais de 500 nativas. Não estou falando de serralha, dente de leão e essas coisas são exóticas. Então, nós encontramos 21% que dava para comer aqui, cerca de 312. Alguns ambientes você pode chegar a 25%. Pode passar. As famílias, né, eu não vou entrar em detalhe disso aqui, mas aqui no Rio Grande do Sul a família que deu mais espécie foi Myrtácea, com 32, mas nós tivemos as asteráceas, que é a família da alface, tomate, as urtigas aqui com várias espécies, até a nonácea aqui, que é a família dos araticum, com 5 espécies. Então são várias famílias botânicas, pode passar. Tem várias formas de uso, pode passar também, senão não vai dar tempo. Em relação aos hábitos, hábito é o porte da planta. Você tem várias, como aqui uma região de campo também, então você tem muita erva. Mas tem árvores, tem cipós, que é um grupo interessante, a trepadeira, e por aí vai. Pode passar. Quando a gente fala nas opções do que dá para comer, a gente tem de fruto, que é a maior parte, né, 153 aqui, até pólen. Né, pólen vegetal direto da taboa e de outras plantas. Pode passar, senão... Então, a gente tem uma riqueza imensa de planta no Brasil e no mundo, a gente utiliza cerca de 0,04%, é o que está aí, até nessa revista que o Instituto Humanitas está distribuindo aí, que 4 plantas contribuem com 60% da caloria. Além das plantas, são poucos animais. Aí ele falou que vai aumentar a expectativa de consumo de carne de 32 quilos para 52, né, o Walter hoje de manhã. Isso é preocupante, porque a gente já come carne demais. Hoje o mundo tem um grande problema do consumo excessivo de carne, trigo e açúcar. E isso é recentíssimo na história da alimentação mundial. Então você vai lá na comunidade indígena, no Alto Rio Negro, o pessoal, vou na padaria. Esse dia eu estava no interior do interior, numa comunidade indígena, perto de Barcelo, tem uma padaria na comunidade. E aí faz aquele pão vagabundinho. Você poderia fazer lá um curadá, tem um monte de receita, né, no livro, inclusive, né, de sementes, de umari, né, mas muitas vezes está caindo e o trigo realmente dominou. Esses dias faltou trigo lá no mercado, até no Carrefour não tinha trigo, por causa dessas cheias, algum problema aí, o pessoal começou a reclamar um pouquinho. Mas a gente hoje é muito dependente dessas plantas.
A gente tem um imperialismo gastronômico alimentar, 52% no mínimo do que a gente come é da Europa e da Ásia, e a gente não se questiona isso. Acha que essa planta é gaúcha, que essa planta é brasileira, pode passar também. A gente tem muitos tabus alimentares, paradigma, a maioria das pessoas aqui, hoje a gente não vai comer tanta coisa diferente, não trouxe nada, senão você acaba não comendo. Então a única forma de você comer essas coisas diferentes é fomentando o mercado. Você tem que ir na feira e falar, o senhor tem butiá? Porque butiá é comum, mas e daí? Qual foi a última vez que você comeu butiá? Se tem mais de 1 ano, 6 meses, se bem que é uma fruta sazonal, isso é legal, mas se você tem muito tempo que não come butiá, muito tempo, o pinhão, mas o inverno está chegando aí, está na hora de começar a comer. Se você não come crem, se você não come bertalha, não come gerivá, e continua só comendo arroz, feijão, pepino, alface, tomate, muitos deles com alto teor de agrotóxico, é melhor você voltar para a questão da agricultura urbana que ele falou, plantar suas plantinhas, estimular o agricultor a trazer a tansagem, o radite selvagem, a urtiga. Tem gente que fala, pô, a urtiga é uma maravilha. Então a gente tem que, esse desconhecimento é devido ao desuso, e o desuso é devido ao desconhecimento. Se as pessoas não conhecem, não usam, e se não usam, há um desconhecimento. A tendência até, ontem eu li alguma coisa do Levi-Strauss lá que ele fala, as plantas, agora eu esqueci um pouquinho, as plantas não têm nome porque são usadas, elas são, sei lá, não entendi muito, agora eu não lembro direitinho o que ele falou, mas você vê que quanto mais para ser usada, a gente tem que conhecer, né? Tem que conhecer, e se o seu filho não vê você comendo urtiga, realmente a urtiga vai continuar punk, porque a minha filha lá, até o chá de bebê dela teve urtiga, aí depois no aniversário de 1 ano teve, agora no aniversário de 3 provavelmente vai ter, e teve também as frutas regionais, como o uxi, e sorteio de coisa, o pessoal preferia sorteio de uxi, de maracujá do mato, de biribá, do que de chocolate, porque chocolate você acha em qualquer lugar. Aí o pessoal, quando que vai começar o sorteio do uxi? Quando que vai começar o sorteio do maracujá do mato? Para as brincadeirinhas lá. Porque, por mais que eles conhecessem, tinha tanto tempo que eles não viam, mas as coisas estão lá, só que eles não enxergam muitas vezes. Ela é vendida no sinal de trânsito, mas você tem que estar disposto a comprar ali mais caro, ou você tem que ir às feiras, e a maioria das pessoas não vão às feiras com regularidade. E quando vão também são monótonos. Vão à feira, ao mercado e sempre compram a mesma coisa. Se fizer uma inspeção no carrinho, é sempre batata inglesa, tomate, alface, não sei o quê. Raramente a pessoa vai trazer uma fruta que ela nunca comeu na vida. Então adotem como um desafio para vocês. Comprem frutas diferentes, comprem folhas diferentes e ousem criar receitas. Afinal de contas, não precisa ser um super chefe para criar uma receita com qualquer mato. Então qualquer um pode cozinhar. Eu adoto o princípio daquele cara do Ratatouille, do Gusteau, o chefe do Ratatouille lá. Qualquer um pode cozinhar. Tanto que lá em casa, eu agora almoço em casa há mais de 1 ano porque eu tenho que comer 350 plantas, e não é fácil, eu até engordei na Ingrid, porque eu como pra caramba e eu não gosto de jogar nada fora, né? Então eu almoço em casa, e o meu almoço quem faz, eu também faço muita coisa, mas a Neide que trabalha lá em casa, eu saio de manhã e deixo lá uma bacia de urtiga, uma bacia de ora pronobis, uma bacia de coisa, e falo, ó, soufflé disso aqui, esse aqui é milanesa, aquele ali cozido com aruanã e tal, e eu chego lá, qualquer um pode cozinhar, basta que você saiba como que prepara e tal, não precisa ser é só inventar e não ficar muito na dependência do miojo prontinho ou pedir pizza toda hora, né? E quando eu peço pizza, eu ainda pergunto, mas não tem de bertalha? E eu estou indo nas pizzarias e levo a minha amostra de planta e falo, ó, eu quero uma pizza. Eu levei agora a peperômia, erva de jabuti na Amazônia. E aí eu queria colocar a peperômia com peperome, para fazer um trocadilho, né, na receita. Mas aí o cara não tinha peperome lá. E aí eu usei a peperômia, que é uma das plantas mais usadas para redução de colesterol, inclusive, substitui a pizza de tomate seco e rúcula. Falei, tira a rúcula e coloca a peperômia aí e faz o que eu quero. E aí eu fotografei a pizza para o livro. Só que eu levo a planta e falo, eu quero, já que eles fazem uma pizzaria famosa, que faz uma pizza boa, e aí eu tive uma pizza personalizada. Então a gente tem que fazer mais pesquisa, divulgação para outras áreas do conhecimento. Como que a nutricionista vai fazer o seu TCC se ela não conhece a planta? Ela acaba fazendo com moranguinho, com tomate, para ver o teor de licopeno, mas ela podia analisar a jurubeba, o Solanus zingibrifólio, podia analisar lá em Manaus o marmelo da Amazônia, que é uma fruta diferente, mas ela tem que, aí entra a interdisciplinaridade, tem que procurar o agrônomo, o biólogo, um agricultor bom, um agricultor experimentador, e prático, e por aí vai. Aí depois, pode passar, olha aqui, então uma planta diferente aqui, Vitória amazônica,
Victoria Regia, uma planta da Amazônia, que lá em Manaus, eu até brinco lá é mais, para você ver, tem que ir lá do outro lado do rio, alugar um barco não é tão fácil. Aí você vai em outros lugares, você tem no Jardim Botânico, né? Na cidade de Manaus ainda não tem ainda, eu estou cobrando lá do Musa para a gente colocar, porque senão você tem que ir lá no meio. Nem todo mundo tem, nem todo manauara às vezes tem condições de alugar um barco e ir de lá. A Victoria Regia é uma planta alimentícia, é uma punk. O nome dela, Victoria Regia, ficou popular. Os amazonenses agora já não falam mais Victoria Regia, falam Vitória Amazônica, que é o nome científico. Mas o nome tradicional dela é milho do rio, ou cará do rio, porque se come a semente que estoura igual pipoca. Então, milho do rio. Eu fiz no livro pipoca de Victoria Regia. As pétalas são endívia da Amazônia. Endívia lá em Manaus é uns R$50 o quilo. Né? Chega lá do Chile, a globalização chega lá também. Tem gente com dinheiro sobrando, né? Sobrando, então chega. Alface, às vezes tem e tal. Então você come, pode passar. Você come então as pétalas, que é um substituto da endívia, come a semente, que é uma pipoquinha, come a batata cozida, que é igual o cará, o rizoma, pode passar. Olha aqui, Victoria Regia na mesa, como se fosse uma endívia. Pode comer salada, pode comer geleia, pode fazer do jeito que você quiser, pode passar. Esse aqui, inclusive, foi um prato chique feito pela Helena Riso. Um dia que eu mostrei para ela que era comestível, ela preparou, foi eleita agora a melhor chefe mulher do mundo, parece. E com uma planta que tem aqui no Rio Grande do Sul. Então, aqui é uma miscelânea. Então, tem pétala de Victoria Regia, sapota dos Solimões, semente de chifre do diabo, que é a Ibicella lutea, típica aqui da região sul do Rio Grande do Sul, que tinha cultivo lá no jardim. Então, a gente fez um pratinho, só para mostrar que é bonitinho. Então, beleza se põe à mesa também. Victoria Regia é lindíssima, pode passar. Aqui você tem areá salteado, né, com matinho, com o aipo chimarrão, Ciclospermum leptophyllum, que é esse aipo chimarrão de qualquer calçada aqui da Unicino, urtiga milanesa, saião, patê de uma pasta verde de Ora pronobis, isso aqui eu não estou conseguindo ver, mas aqui taioba, aqui um ragu de não sei o que, com um mato lá, e por aí vai. A alta gastronomia, então, né? Pode passar. Aqui alguns ché e tal, pode passar também, não vou. Algumas plantas comuns aqui no sul, né? Por exemplo, a orelha de coelho, orelha de lebre, orelha de carneiro. Então, meu tempo acho que está acabando, né? Eu tinha centenas de plantas para mostrar daqui para frente, que é a pulmonária, né? Orelha de coelho, peixinho da horta, Stachys bizantina. Pode ir passando rapidinho. A gente pode comer a milanesa, pode fazer frito, empanado, mas pode fazer sopa também. Pode fazer outras formas, cozida no arroz, pode passar. Assa-peixe, que é comum em todas as ruas daqui. Você pode fazer a milanesa, pode fazer ensopado, pode fazer em outras formas, pode passar. Aqui foi uma viagem de um curso que eu fiz de campo com o pessoal do INTA lá na Argentina, que a gente saiu para coletar aqui, ó, eríngio, que são os gravatais. O Rio Grande do Sul é a maior diversidade de gravatá do mundo, é o centro de diversidade aqui. Nós temos várias espécies de caraguatá ou de gravatá que se come o palmito, a folha, picão preto, pode ir passando. Depois dá para fazer vários pratos, pode passar rapidinho. Chau-chau. Está cheio aqui no campus da Unicinos. Só está sem fruto hoje. Mas você pode comer o fruto, pode passar, que dá para fazer geleia, molho vermelho igual de tomate, para tanto salgado quanto doce. E a castanha dele ainda é comestível, que esse é inédito, a primeira citação que teve foi a nossa tese aí, pode passar. E esse matinho aqui, ó, que é o picão branco, que vocês conhecem bem no Rio Grande do Sul. Isso aqui é caríssimo, né? Não sei se tem algum colombiano aí, se tivesse, ele ia falar, não, isso eu conheço. Todo colombiano, quando chega no Brasil, fala que não tem essa planta. Quando ele começa a encontrar aqui no sul e sudeste, chama guasca. Na Colômbia vende igual o orégano, caríssimo. Por que a gente não está ganhando dinheiro com isso aqui? Porque você nunca coloca isso aí na carne moída para fazer o seu pastel frito ou de forno, né? Já que está cheio de gente aqui para me criticar. Então, o seu pastel de forno, né? Coloca com guasca. É uma delícia. A minha irmã comeu isso lá em Friburgo, que tem muito, adorou. E pode comer puro, pode passar. Essa é uma outra espécie de guasca mais comum, mas é cara de um focinho de outra. Galinsoga parviflora e a outra é quadrirradiata. Próximo. Esse é o meirão selvagem, o radite aí, né? A lactuca canadense. Pode passar, vai passando rapidinho. O physalis, né, que vocês conhecem bem aqui, nós temos 4 espécies de physalis nativa no Rio Grande do Sul. Quando produzem e vendem no Bourbon aqui, vem da Colômbia, como eu vi ontem, lá de Cundinamarca. Todos esses vendidos na Colômbia, com exceção de alguma coisa de vacaria, mas é de Cundinamarca na Colômbia. Pode passar. Pode passar. Aliás, volta aqui.
Hoje você falou da escola de Camaquã, e aí eu lembrei, né? O que significa Camaquã? Aí eu lembrei do significado do nome tucano, dessa planta aqui que chama, ou na verdade Nengatu. E eu adorei a ideia, porque em tucano, camapu, tucano não, Nengatu, a língua geral amazônica, camapu, canapum, todas essas corruptelas que é usado no Brasil, significa cama, e é o nome do município aqui do Rio Grande do Sul, que eu aprendi o significado na época que eu dei aula aqui, que eu fiz no professor substituto. Camaquã significa peito alguma coisa, acho que peito cheio, peitão, né? E canapum também significa peito cheio na língua geral, que cama é peito, seio. E aí como esse negócio aqui parece, segundo, né, um peitinho com um biquinho aqui e tudo, né? O nome indígena dele significa peito cheio, e o nome grego significa bexiga. Então são dois órgãos, o animal, né, mamífero, pelo menos, bexiga e peito. Physalis, ou physalis é bexiga em grego, parece uma bexiguinha, e também o nome indígena tupi-guarani, Nengatu, peito cheio, que é o mesmo prefixo de Camaquã. Pode passar, você pode fazer ele com chocolatinho, pode ir passando. A taboa, que todo mundo conhece aqui, essa sim é um substituto do sal, um sal vegetal riquíssimo em cloreto de potássio. Basta queimar isso aqui ou colocar numa mufla e transformar em cinza, você tem sal puro. Mas se você não tem cinza, se secar no sol e triturar no liquidificador, você tem um pozinho salgado também. Não muito chique. Tem muito por aí, pode passar rapidinho agora. Agora, pólen, né, que é riquíssimo. Vai passando que eu não vou... O picles, pode passar que eu não vou ter tempo de falar. Palmito picado, palmito refogado. O hibiscus, que as pessoas acham que é tóxico, é tão comestível como a vinagreira, que é o hibiscus sabidarifa, esqueci do microfone, sabidarifa, pode passar, para você fazer saladas como essa aqui, com ele desmembrado, e várias outras plantas convencionais e não convencionais, pode passar. Salada mista, essa flor tem vários componentes interessantes, recém-estudados, pode passar. Os carás, né, são várias espécies de cará, nós temos mais de 150 espécies de cará comestível, pode passar. Esse ali era o dodecaneuro. Esse aqui é uma planta, ó, uma batata. Esse aí é pequeno, deu 85 quilos. Uma única batata, cará de espinho. Nós já está no YouTube, para quem quiser ver. Tem até no Amazônia Rural, pode passar. Esse aqui encheu o porta-mala do carro meu lá, o Fiat Ideia, que tem uma mala bem grande. Uma única cova, uma única batata, uma única cova, pode passar. E essa planta aqui no Rio Grande do Sul acho que não tem. Dioscória altíssima. Mas ela é nativa do litoral, tem até no Corcovado, no Morro do Corcovado, no Rio de Janeiro, tem no Vale do Ribeira e tal. Cará de espinho, dá para fazer escondidinho, como esse aqui, um escondidinho bem saudável, que ficou parecendo com a tortinha aí, já que estamos falando de grandes conglomerados, aquelas tortinhas da Sadia, né, ficou com uma bordinha bem crocante aqui, inclusive. Eu usei um queijo chique aqui lá de macuco, e ficou um espetáculo. Isso aqui também foi servido no aniversário lá, muito gostoso. A batata, né, aqui tem até uma foto aqui do Rio Grande do Sul, ó. Um colega aí que quem devem conhecer, o judeu Epstein, não sei o quê, o orientado do Bruno, que trabalhava lá no CAD, quando ele resolveu vender folha de batata na feira. Não sei se ele teve muita recepção, porque tem gente que não sabe que folha de batata doce é uma hortaliça tradicional no Japão, por exemplo, na Ásia, riquíssima em beta-carotenos, né, fibras, e vitaminas, né, por aí vai, estava sendo vendido na feirinha ali da Colmeia, da José Bonifácio. E essa variedade benima é legal porque é uma batata azul, pode passar. Lírio do brejo, né, que aqui no Rio Grande do Sul é uma praga porque ninguém come. O dia que você começar a fazer o sorbet, como a Helena Riso faz, depois que eu ensinei para ela lá, comentei com ela, ela faz o sorbet das flores e faz um creme patisserie, 1000 folhas do rizoma. Isso aqui pode ser transformado em broa, panqueca, bolo e por aí vai, o edique e o coronário. Aquele evento, né, você pode servir em canapés, as florzinhas aqui, pode passar. Em frisante, pode passar. Olha aqui, ó. Olha, Ingrid, em homenagem a você, está com cabelo. A Carmen, que faz o doce do jaracatiá aqui em árvorezinha. Esse jaracatiá, outra espécie que eu vou mostrar, acabou de virar patrimônio imaterial do estado de São Paulo. Por que os gaúchos não transformam esse jaracatiá sem espinho no patrimônio imaterial do Rio Grande do Sul também? E ainda tem um trocadilho, é o doce do pau ralado. Todo mundo gosta do doce do pau ralado. O Gustavo, que trabalha com a gente, a araucária aqui, ó.
Aliás, eu fiz picles do broto floral de araucária. Aí eu dei para o Alex Atala provar lá, ele falou, está no nível do Noma. Eu falei, pô, pode passar. Então você rala e faz o doce. Então eu trouxe essas plantas porque são plantas daqui. Né? Então nesse hall de 600 plantas que a gente está trabalhando para o livro, tem planta da Amazônia, da Caatinga. Pode passar. Raladinho, né? A medula pode ser consumido como doce, desde 84 aqui, ó, como pode ser prato salgado também, inclusive a farofa, que isso não é meio novidade, mas nós fizemos uma farofa do jaracatiá, um espetáculo, torra ela no forno para deixar crocante. Esse jaracatiá aqui, ó, que tem muito aqui na região, tinha, né? Foi muito devastado, mas tinha aqui na região metropolitana, em Ivoti, Dois Irmãos, mas tem muito lá no Alto Uruguai, por exemplo, tem um pouco mais, e se não tem mais, não é porque destruíram a planta para fazer rapadura só, principalmente porque destrói o habitat dela para fazer pastagem, para plantar eucalipto, até porque se as pessoas soubessem o uso real dessa planta, estariam plantando ela, cada fruto tem 50 sementes, germina e cresce rápido, porque isso é uma erva gigante, pode passar. Aqui ficou escura essa foto, mas essa foto eu fiz agora, é um conjunto de frutos, ó, na peneira, né, de jaracate espinosa, pode passar, e desse fruto eu fiz uma jaracatiada cascão, semana passada, esse fruto é fresquinho, eu fiz o aniversário de 84 anos do meu pai, semana passada não, sábado de Páscoa, e fiz pela primeira vez, que nem a minha irmã, que era doceira, não tinha arriscado a fazer, e já que ela é especialista em goiabada cascão, eu fiz a jaracatiada cascão, e fiz a tâmara. O jaracatiá desidratado ficou igual tâmara, tanto que na região de Piracicaba se chama tâmara da terra. Olha que tablete bonito. Gostoso, com casca e tudo, uma delícia. Pode passar. Ah, a tâmara está aqui, ó. Essa é a tâmara de jaracatiá. Todo mundo, acabou, né? Edição limitadíssima. Mas isso aqui só não vende porque não tem e não estraga, né? Porque eu fiz, deixei com açúcar, tipo cristalizado, desidratado. Ficou muito bom, pode passar. Se você não tem jaracatiá, pode usar mamão. O pé do mamoeiro se faz um doce igual, é o furundum do Mato Grosso e por aí vai. Mas acabou meu tempo, então pode passar só para... está finalizando mesmo. A urtiga, nós temos muitas aqui no Rio Grande do Sul, pode passar. Aqui está até um egresso, um egresso aqui do curso de gastronomia da Unicinos, o Renato, que me ajudou, fez alguns pratos até para o Dia da Defesa, depois para aquele evento da Punk. E aqui, por exemplo, uma bacia de urtiga picadinha, igual couve aqui, ó, riquíssima e perene. Você planta uma vez só na vida e não precisa plantar mais. Pode fazer a milanesa também. Essa aqui é uma urtiga plantada no prédio que eu ainda estou morando em Manaus. Então, urtiga, paisagismo produtivo. Olha que planta linda. E aí, nutricionistas de plantão, quando forem falar de folhas verdes, e aqui na Serra, no Rio Grande do Sul, tem 5 espécies, pelo menos, de urtiga, todas folha verde de verdade é isso aqui, ó. Você pode fazer ela milanesa, passando no ovo, pode fazer cozida, refogada, brócolis, substituindo o brócolis no arroz, e aí entra a questão pedagógica, né? Eu estou tentando colocar isso na creche lá da minha filha, as pedagogas já foram comigo lá no mato, mas não estão muito receptivas ainda não. E além de até tão receptiva, mas eu também não tenho condições de ficar fornecendo a urtiga toda hora. Aí entra o trabalho do agricultor, que eu não posso ficar levando urtiga todo dia lá. Pode passar. Pode fazer ela frita, pode passar. Taioba, que o pessoal já conhece um pouquinho mais. Folha, pode passar. A folha vendendo. As folhas sendo degladiadas para comprar lá em Massachusetts, pelos mineiros que ganham em dólar. E quando a Universidade de Massachusetts fez um convênio com Viçosa, o pessoal começou a comprar os snacks. Aí tem um livro muito legal que ele fala, toda a parte ruim do supermercado fica na frente. E realmente, né, todo supermercado nos Estados Unidos e aqui no Brasil é sempre assim. Porcariazinha fica bem na frente, a mais porcaria de todas fica no caixa, né? Do lado do caixa ali. Desde o cigarro, as balinhas, pirulitos, essas isoporzinho salgado e tal. As coisas melhores ficam lá no fundo, que são os alimentos integrais, orgânicos ou não, mas carnes, peixes, frios, frutas, verduras, coisas melhores, né, boas. E as porcarias, snack, bolachinha enriquecida ou não, que é uma vergonha, né? Tem tanta fruta, tanta coisa, pode passar. Plantando lá, olha, americanas plantando taioba lá nos Estados Unidos, caminhonetona, taioba cozida, pode passar, batata de taioba.
taioba em sistema agroflorestal, a taioba roxa, que também se come, pode passar, plantio de taioba roxa, batata e taioba roxa frita, e por aí vai, uma área do nosso campo lá com algumas espécies. Aqui o link da nossa tese, aí, que já está desatualizado, o nosso artigo junto com a professora Ingrid das frutinhas. E essa tese é uma das teses mais baixadas, né? Não sei se a professora Ingrid já viu lá a estatística, mas é uma das teses mais baixadas da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Está entre as 10, não sei se alguém está usando, teve coragem de folhear pelo menos aquilo, porque é muito grande, mas está bem baixada no Brasil e no mundo, e está entre, já passou, deve estar nos 15 mil downloads, está entre as 10 primeiras, eu acho, lá. Então está sendo útil, pelo menos o pessoal dá uma olhadinha. Mas também, se só olhar e não colocar no dia a dia, não tem muita utilidade, não. Então, se você tem que se inspirar naquilo lá, ir para a feira e cobrar do seu feirante para ele trazer o picão branco, o picão preto, a urtiga, as bertálias, temos 4 nativas aqui no Rio Grande do Sul, os ora pronobis, e aí é muito gratificante de ver que tem 3, 4 alunos de mestrado e de doutorado trabalhando com plantas nativas, fazendo a parte farmacológica, química, nutricional, e tem campo sobrando para as nutricionistas aí fazer mestrado, doutorado, para nutrólogos, agrônomos, biólogos e tal, porque temos 500 plantas no mínimo no Rio Grande do Sul, sem contar as exóticas, como o lírio do brejo, que é tão boa quanto e está sobrando aí. Então, acho que é um campo aberto para pesquisa, que a gente tem que trabalhar e que tem muita relação com esse tema do evento: alimento e nutrição, resiliência, independência, né, desse ciclo vicioso das indústrias e tal. Muito obrigado.